Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a migração, a imigração, o processo de imigração no Brasil. E começamos, então, a falar que esse período da imigração no Brasil ocorreu fortemente durante o Segundo Reinado. Então, no Segundo Reinado, percebemos que as estruturas das relações de trabalho no Brasil foram sofrendo importantes transformações. Isso porque, mediante a insistente pressão das autoridades britânicas, o governo imperial ele foi incorporando ações que impediam a expansão do trabalho escravo. Já com a expressa proibição do tráfico negreiro, em 1850, os grandes cafeicultores foram tendo enormes dificuldades para adquirir mão de obra capaz de suprir a sua demanda. Então, nesse contexto, o Brasil tinha que optar por outra forma de conseguir pessoas para trabalhar, isso pressionado pela Inglaterra, né, que estava se desenvolvendo economicamente por conta da Revolução Industrial. E como o Brasil ainda estava naquele atraso, né, da escravidão, ainda escravizando negros africanos, né, para o trabalho, esses escravos não estavam sendo lucrativos para o processo de industrialização que estava ocorrendo. Então, o Brasil ficava em desvantagem, sem lucro, porque eles queriam produzir, queriam vender as mercadorias, os ingleses, né? E aí não tinha o Brasil como consumidor desses produtos. Então, uma das primeiras alternativas lançadas para tal impasse foi o chamado tráfico interprovincial dos escravos. Nesse caso, os grandes fazendeiros da região sudeste adquiriam os escravos ociosos localizados na região nordeste, e a disponibilidade dessa mão de obra ocorreu durante a crise agrícola que atingiu os produtores nordestinos. Então, veja que tudo se transcorreu favorecendo a essa situação. Os produtores nordestinos entram em crise e aí a mão de obra começa a crescer, né? Quer dizer, tem muita gente querendo trabalhar, mas não tem aonde trabalhar, porque o Nordeste vai passar por uma questão muito grave durante essa crise. Principalmente também pela diminuição de preços obtidos na comercialização da cana-de-açúcar, do algodão e também do fumo. Segundo algumas estimativas, essa prática foi responsável pelo deslocamento de aproximadamente 200 mil escravos pelo território brasileiro. Contudo, essa solução logo se mostrou ineficaz, com a crescente expansão das lavouras de café. Em pouco tempo, a grande demanda por escravos acabou os transformando em uma mercadoria de alto valor, que encurtava o lucro dos cafeicultores. Dessa forma, o emprego da mão de obra imigrante europeia se transformou na alternativa mais barata e viável. Então,
era mais rentável para eles pagar pessoas que vinham de fora da Europa, né? Alemães, ingleses, né? Essas pessoas que vinham de fora, vinham trabalhar aqui na lavoura do café, era melhor, porque ficava mais barato do que capturar um negro e contra a lei, porque já estava proibido que o negro não podia ser escravizado. Então, toda essa loucura terminou sendo mais viável o emprego da mão de obra imigrante europeia. Então, o primeiro a empregar a mão de obra assalariada dos europeus foi o senador e fazendeiro Nicolau de Campos Vergueiro. Entre os anos de 1847 e 1857, ele trouxe várias famílias de origem portuguesa, alemã, suíça e belga para trabalharem em sistema de parceria. Eles faziam uma parceria, né? A gente viu isso até no outro vídeo da aula passada, né? Era o sistema de parceria. Nesse tipo de acordo, como era esse acordo da parceria? O proprietário de terra pagava todas as despesas com a viagem e a acomodação dos empregados. Ao chegar aqui, o colono estrangeiro trabalhava até saldar suas dívidas e participava nos lucros obtidos na plantação. Então, parece razoável, né? Eles vinham, os donos, né, os donos do café, do dinheiro, pagavam essas passagens, né? As despesas dessa viagem. Também dava acomodação, eles ficavam bem acomodados, e tudo certo. E eles iam pagando aos pouquinhos até acabar com a dívida. Isso daí foi uma proposta muito boa, principalmente para aquelas pessoas que estavam lá na Europa, não tinham emprego, e via aqui no Brasil uma possibilidade de melhorar de vida, né? A grande preocupação dessas pessoas era crescer também economicamente. Em pouco tempo, outros fazendeiros fizeram a mesma coisa, né, que vergueiros. Essa mesma estratégia foi feita na obtenção de mão de obra. E vale destacar que, acostumados com a exploração dos escravos, muitos cafeicultores impuseram condições de trabalho desvantajosas aos colonos. Então, eles não estavam acostumados a trabalhar sem mandar, sem chicotear, sem fazendo aquilo que eles faziam com os escravos. Então, eles queriam fazer a mesma coisa com aquelas pessoas que vinham para cá, né, com os colonos. A partir da década de 70, 1870, a entrada de trabalhadores europeus no Brasil passou a ser oficialmente organizada pelo governo. Então, o governo começou, então, a investir, a fazer a propaganda, trazer essas pessoas aqui para o Brasil. E, aproveitando das conturbações políticas no Velho Mundo, o Império propagandeava as oportunidades de trabalho existentes no Brasil. Além de atender uma demanda econômica, a entrada de imigrantes no Brasil integrava também um ambicioso projeto de engenharia social dos intelectuais dessa época, tomando a Europa como um grande modelo a ser copiado. Então, não só eles vinham trabalhar aqui, como quando chegavam aqui, eles ainda tinham que entender que a lógica econômica deveria permanecer dentro dos moldes europeus. Então, como acontecia o desenvolvimento industrial na Europa, deveria acontecer também aqui.
Então, tomando a Europa como um grande modelo a ser copiado, muitos pensadores e políticos acreditavam que a imigração abriria portas para o gradual branqueamento da população brasileira. O que significa isso? Porque muitos vieram para o Brasil e quando chegavam aqui, eles começaram, a demanda era muito grande, então alguns começaram a se relacionar com as pessoas que viviam aqui, com os índios, com os negros, né? Com outras pessoas aqui no Brasil. E aí, a nossa população, que era boa parte negra, fazendo casamento com outras pessoas, com europeus, né? Pessoas de fora, ia fazendo também o que eles chamavam de branqueamento da população brasileira. Então, isso daí é uma coisa que alguns pensadores e políticos, na época, acreditavam que isso seria bom, que isso seria importante, porque existia também essa questão, né, da discriminação do negro. O negro não era tratado como se fosse gente, era como se fosse um produto. É como se fosse um negócio que eles compravam, assim como comprava cavalo, comprava terras, comprava o negro, e como coisa ele era tratado, e se caso a população, já que trouxeram tantos negros para o Brasil, se não tivesse cuidado, a classe alta começava a ver a população brasileira negra também, né? Então, eles não queriam isso. Eles, como se sentiam superiores por ser branco, eles queriam também o branqueamento de toda a população. Então, nesse sentido, projetava-se a expectativa racista de diminuir a negativa presença do negro e mulatos na formação do povo brasileiro. Nós vamos conversar sobre esse assunto na sala, né? Eu espero que vocês tenham entendido e que a gente possa, na sala de aula, desenvolver mais sobre esse assunto, ok? Tchau.